Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando lá em Atos nós encontramos o apóstolo Paulo, ele vai partir o pão numa assembleia e quando ele chega, ele prolonga o seu discurso até meia-noite. E existe ali um rapaz chamado Eutico, que está sentado na janela. Eles estão no segundo, no terceiro andar da casa. E o Eutico está sentado na janela. E ele acaba pegando no sono e caindo lá de cima. E um detalhe interessante naquela cena é que havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo é o andar elevado da casa, né? Havia muitas luzes, mas veja bem, havia Paulo ministrando, havia muitas luzes, ou seja, muitos irmãos ilustres, vamos pensar nesse sentido, né? Trazendo também a sua presença, mas ainda tinha o Eutico que pegou no sono, porque aquilo tudo não era capaz de despertar nele um amor, um interesse, um gozo, uma alegria, porque certamente ele estava com o pé fora. O que uma pessoa faz numa janela? Você vai na Bahia, tem aquelas lojas de artesanato, e eu acho engraçadíssimo umas figuras de uma baiana, assim, de vestido colorido, né, uma escultura que eles fazem, e numa janela. Ela está debruçada na janela e tem para vender em vários lugares aquela baiana com toda bonitinha, toda pintadinha tal, na janela. Por que na janela? Porque ela quer ver o que está acontecendo na rua. Ela quer ver o movimento, né? Ela tá cantando a banda do Chico Buarque, estava toda na vida, e olhando o que está acontecendo na rua, a banda passar. O Eutico estava vendo a banda passar, pegou no sono, porque lá o ensino de Paulo não era para ele suficiente, não era para ele emocionante. É o capítulo 20, né, de Atos, eu acredito, versículo 7, quando fala: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, foi dado como morto, né? Mas daí Paulo desce, se inclina sobre ele e ele é trazido de volta à vida. Mas veja que ele estava onde? Ele estava com o pé fora. O interesse dele estava longe. E quando nós tiramos a nossa vista do Senhor e ficamos interessados em outras coisas, nós somos um Eutico na janela. Porque o ministério de Paulo já não é tanta coisa, não. A gente não está achando tanto gosto nisso, né? Então, para nós, fica tudo muito opaco. Aquelas verdades que um dia foram tão preciosas, elas ficam opacas. Elas não têm aquele brilho de novo. É como um casal de namorados, né? Quando eles começam a namorar, nossa, é a coisa mais linda do mundo, né? O cara chega fedendo do serviço, ela fala assim: você está com um cheirinho tão diferente, tão agridoce. Não é, filha, isso é cheiro de suor, não é? É fedido. Depois de um tempo de casado, já não é mais cheirinho agridoce, não é mais perfume, não é Brute. Parece que você passou desodorante Brute, tá com um cheiro assim de ervas, de coisas, né? Não, daí já muda o cheiro completamente, né? Assim como mudou, nós vemos quando o povo de Israel no deserto, eles comiam maná. A primeira referência ao maná diz que era como semente de coentro e tinha gosto, sabor de bolo de mel. Uma coisa gostosa, um bolo de mel é gostoso, é um pão de mel, né, vamos chamar assim. Mas depois, quando você vai mais para frente, eles reclamam porque tem um gosto ruim.
Eles falam que o maná é intragável. O maná tem gosto de, acho que de azeite ou alguma coisa assim, de óleo, né? Eles perderam o paladar para aquela coisa. Não tinha mais gosto naquilo. Então nós perdemos o primeiro amor quando deixamos de valorizar aquilo que vem realmente da palavra de Deus, aquilo que vem do ministério de Paulo e dos outros apóstolos, e acabamos sentando na janela para ver se tem outras coisas mais interessantes com as quais nós possamos nos ocupar. E às vezes tem coisas realmente que são interessantes, e às vezes vamos louvar essas coisas interessantes, mesmo sendo dentro do âmbito religioso. Hoje nós vemos muitos homens sendo louvados na cristandade, né? Tem grandes pregadores, tem caras que são fantásticos, que dão nó em pingo d'água, né? Fazem coisas maravilhosas, tem grandes cantores, tem grandes artistas, tem um monte de coisa para entreter, tem entretenimento hoje. Hoje você quer ter entretenimento, você vai ao cinema ou vai a uma igreja evangélica, porque vai ter lá 1h30, 2 horas de entretenimento. Talvez saia mais caro que o cinema, mas vai ter entretenimento. Você vai ficar lá gritando, dançando, pulando, vai ter coisas para entreter você, que não é Cristo. Entenda isso, não é Cristo. Quando eu falei do casamento, das bodas de Caná, tem um detalhe muito interessante lá nas bodas de Caná, que é: ninguém agradece o Senhor Jesus pelo que ele fez. Ele salvou a festa, vamos dizer assim, né? Ele resolveu o problema da alegria. Ele restabeleceu a alegria da festa quando ele transformou água em vinho. Mas sabe o que é elogiado ali? Não é ele. Não é o que transformou água em vinho. O que é elogiado ali é o vinho. É o vinho. Não é o que fez o milagre. É o milagre que foi feito. Então, as pessoas costumam servir primeiro serve o vinho bom, depois, quando todo mundo está embriagado, serve o vinho ruim. Mas vocês aqui fizeram o contrário. O mestre Sala está falando lá talvez para a família que estava dando a festa. Elogiaram o vinho, que, claro, deve ter sido o melhor vinho do mundo. Imagina você tomar o vinho que o Senhor fez. Não existe nenhuma marca de vinho, não existe uma garrafa de vinho na face da terra que tenha a qualidade daquele vinho das bodas de Caná. Mas ninguém se lembrou de agradecer aquele homem que fez acontecer aquilo ali. E quando nós vamos no outro casamento, lá em Apocalipse 19, muda totalmente a figura. É ele que é o centro das atenções. Não é mais um milagre, mas ele, a pessoa dele. E ele divide essa atenção, vamos dizer assim, com a sua noiva. Com a sua noiva, porque ela vai refletir a glória de Cristo. A noiva é como a lua e o sol, né, em relação ao sol. O sol tem luz própria, a lua não tem luz própria. Mas quando nós olhamos à noite para o céu, numa noite de lua cheia, falamos assim: nossa, olha que linda que está a lua, está iluminando tudo. Dá para andar na rua sem lanterna, sem nada, porque a lua ilumina toda a terra. Não, a lua não está iluminando nada, ela está apenas refletindo a luz do sol. E assim a igreja deveria ser nesse mundo, refletindo a glória de Cristo. Não a sua própria glória, não a glória de homens, de bandas, de shows, de cantores, de Cristo. De Cristo. Então, isso que acontece quando tiramos os olhos da pessoa do Senhor e colocamos os olhos nas coisas que os homens criaram para entretenimento dos cristãos ou mesmo para glorificar homens, para exaltar homens aqui nessa terra. No primeiro versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, e da importância de fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E a graça é justamente o favor imerecido. E uma coisa que a gente tem que aprender a vida inteira é que o cristão vive por graça.
O cristão é salvo por graça, ele vive por graça, e por graça ele será levado para o céu. Nada de si mesmo. Eu aprendi muito disso nos últimos dias, nos últimos meses, né? Principalmente agora no começo desse ano, quando eu precisei fazer uma cirurgia do coração, e a minha válvula aórtica precisou ser extraída, ou seja, o cirurgião cerrou o meu osso externo aqui, abriu a carcaça, assim que nem faz com carcaça de boi no açougue, né? Abriu para deixar o coração à mostra, desviou, pôs uns tubos lá para desviar o sangue para um coração artificial, para uma máquina. Aquela máquina ficou lá, tem umas rodinhas, fica girando. Claro, eu não estava vendo isso, né? Não espere que eu estivesse assistindo isso daí tudo. Isso eu vejo no filme do Dr. House. Então não enxerguei isso daí, ainda bem que eu não enxerguei. E aí ele pega e corta, tira fora a válvula do coração defeituosa, né? Que ela vai calcificando com a idade e ela não funciona mais, ela não abre e fecha, perde a elasticidade, perde a flexibilidade, e colocou no lugar uma válvula de coração de porco. De porco, realmente, porco. Eles criam um porco, deve ser um porco geneticamente modificado, não sei como é que faz esse porco, não é aquele mesmo que você come de manhã no seu, como é que chama aquele lá, naquelas tirinhas de frita com bacon, não é aquele bacon que a gente come de manhã. Mas eu não sinto cheiro de bacon, antes que você me pergunte, eu não sinto cheiro de bacon, não. Mas eu tenho um pedaço de porco que faz meu coração continuar batendo. Dá para pensar numa coisa dessa? Então, como é que eu vou me gloriar de mim mesmo? Achar que eu sou alguma coisa, se a única coisa que mantém meu coração batendo, claro que é o Senhor, a gente sabe disso, né? Mas do ponto de vista físico, fisiológico, é um pedaço de porco. Um pedaço de porco me mantém vivo. Como é que eu posso querer me considerar alguma coisa nesse mundo, nessa vida? Então veja que um passo importante é entender que nós nada somos, para então entendermos que Cristo é tudo em nós e para nós e por nós. Essa é uma das lições mais importantes que a gente tem que aprender enquanto anda nesse mundo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.